A história da obra divina em Caicó, município da região do Seridó, no estado do Rio Grande do Norte, teve início no final da década de 1970. A pioneira é Nazilda Alves dos Santos. Quando conheceu Diorei, sofria de uma paralisia nas pernas há 9 anos. Já havia realizado uma série de exames e se submetido a diversos tratamentos sem sucesso. Diante dos recursos da época, os médicos diziam que Nazilda não voltaria a andar. Certa vez, ela sonhou que havia em Parnamirim, cidade vizinha à capital do estado, uma senhora que curava apenas com a imposição das mãos. Assim, no dia seguinte, Nazilda percorreu cerca de 260 quilômetros até Parnamirim em busca da cura. Então ela teve um sonho que em Parnamirim existia uma senhora que fazia uma oração e através dessa oração ela ia conseguir andar. Então um irmão dela colocou um carro e foram para Parnamirim. Então quando chegou na frente da casa que ela viu no sonho, ela disse, é aqui. Então desceram, Dona Otacília os recebeu. Aí ela contou, olha, como a senhora vê, eu estou numa cadeira de roda há 9 anos, mas ontem à noite eu tive um sonho que a senhora fazia uma oração em mim. Pronto, ela começou a receber jorei, quando ela recebeu o 13º jorei, ela andou. Então isso chamou a atenção da sociedade, chegou um repórter para entrevistar, aí o médico disse, não, isso é autossugestão, com o tempo você vai voltar para a cadeira de roda. Mas ela faleceu depois de muitos anos e andando. Após ser outorgada com o Oricari em 18 de novembro de 1977, Nazilda abriu as portas de sua residência na Rua Olegário do Vale, 273, em Caicó, onde passou a canalizar a luz divina às pessoas. Por meio de sua dedicação e graças aos milagres do Diorei, muitas pessoas sentiram-se atraídas pelas práticas da Igreja Messiânica na cidade. Uma delas foi Luísa Oliveira de Araújo, que, agradecida pela graça do restabelecimento da saúde, cedeu a garagem de sua casa na Rua Olegário Vale 326, para a abertura de um núcleo de Diorei em 10 de janeiro de 1978. Dona Luísa, ela recebeu o Ricardo porque ela foi curada de um câncer de mama. Então, através dessa graça, ela doou essa garagem para que a gente pudesse ministrar Diorei nesse local. Ministra Lúcia Maria de Medeiros Hiramoto, que conhece a igreja no início da década de 1980, assim recorda esse momento de sua vida missionária e da obra divina em Caicó. Eu conheci a igreja messiânica, Diorei, Restituição, porque eu tive uma irmã que estava há 2 anos com problema de saúde. Eu não tinha condição de fazer nada por ela, para tirá-la daquela situação. Então eu busquei uma religião onde eu pudesse ser útil ao meu próximo. E eu me encontrei na igreja messiânica, onde tinha uma mesinha, um arranjo de flores, não era quebana que ninguém sabia fazer quebana, era só um arranjo de flores. E um dia eu estava para receber Diorei, chegou uma senhora muito agitada, chorando, falando que uma voz estava dizendo para ela se suicidar, e ela não queria se suicidar. Então, foi ministrar Diorei nela, levaram nessa mesa com a Ikebana, fizeram uma oração e ela saiu feliz da vida. Então, isso foi que me motivou a receber o Ricardo. Quando eu me tornei membro, a primeira dedicação que me deram foi de dar aula, preparar as pessoas para se tornar membros. Foi a primeira. Nessa época a gente não tinha nada. Eu peguei, Dona Otacília me entregou um livro Novos Tempos, que na época eram fragmentos de ensinamentos de Meixo Sama, e disse, olha minha filha, prepara as aulas por aí. E assim eu fiz, né?
Então, eu me tornei responsável, acho que logo assim que eu me tornei membro, né? Porque eu acompanhei toda a evolução da difusão messiânica em Caicó. Após 9 anos de funcionamento do Núcleo de Diorei na residência de Luísa Oliveira de Araújo, em 30 de setembro de 1987, houve uma mudança para um novo endereço, agora em uma casa de propriedade de Nazilda. Em fevereiro de 1991, a unidade em Caicó se transfere para a rua Manuel Gonçalves de Melo, 187, no bairro Barra Nova. Em maio, foram entronizadas as imagens da Luz Divina e de Meixo Sama da Casa de Diorei Caicó. O culto foi oficiado pelo ministro José de Ribamar Almeida. Nos anos seguintes, a difusão do Diorei e dos ensinamentos de Meixo Sama se expandiu de Caicó para outras cidades da região do Seridó. Então, o ministro Tadeu, através dele, houve um crescimento muito grande da obra divina em Caicó, né? Ele era uma pessoa que orientava muito bem os membros e os missionários e dava muita força para que a gente pudesse dedicar com amor e gratidão. Uma vez por mês eu ia lá, né, e procurei puxar pessoas para que se tornasse sacerdote. Foi o caso da ministra Lucinha, que já está aposentada. Ela fez prova, né, foi um trabalho junto dela, dos missionários, e eu volto a falar, o que movia era o fervor. Era o fervor dos milagres, era o fervor dos ensinamentos de Meixo Sama, dos acontecimentos, da atuação do mundo espiritual. E isso facilitou muito a expansão no Seridó. Então eu fui em várias cidades. Como eu falei, eu cheguei a plantar semente através de Diorei em 22 municípios. Em 19 de novembro de 1994, a unidade religiosa situada à Rua Coronel Martiniano, 460, foi elevada à condição de Casa de Reunião Caicó. Nessa data, foram entronizadas as imagens da Luz Divina e de Meixo Sama, na presença de 600 pessoas, em cerimônia oficiada pelos então ministros Francisco Jesus Fernandes e Jorge Miguel Albertos, respectivamente responsáveis pela área de difusão Nordeste e pelo Grupo Recife. Então, essa transformação de Casa de Diorei em Casa de Reunião foi muito importante para a fé de todos os membros. Nesse dia, houve outorga de 30 pessoas, feita pelo nosso querido reverendo Francisco Jesus Fernandes. Segundo o ministro Tadeu Marcos Ferreira, responsável pela Casa de Difusão Natal, esse foi o resultado do esforço dos membros locais no encaminhamento de pessoas à fé. Após o culto, o ministro Francisco proferiu uma palestra para a família messiânica e convidados na Câmara Municipal. Após passar por diferentes endereços, em 16 de junho de 2018, a unidade estabeleceu-se em sua atual localização, Rua Otávio Lamartine 416. Desde o início da difusão do Diorei e dos ensinamentos de Meixo Sama em Caicó, diversos ministros e missionários se dedicaram à expansão da Igreja. Inspirada no legado de seus pioneiros, a família messiânica do Diorei Center Caicó se empenha na obra divina.